Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida hoje, dia 27 de novembro de 2025. Deus, irmãos, Ele me deu uma palavra. Eu queria estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus ele vai falar grandiosamente com você nessa manhã. E a palavra, irmãos, que Deus ele me deu, ela se encontra no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Glória a Deus. Irmãos, olha só que interessante. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando o povo israelita saiu da terra do Egito, a gente bem sabe que Israel ele estava cativo na terra do Egito. E Deus, irmãos, ele tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, mandando pragas, porque Faraó não queria deixar, Faraó que era o rei do Egito, não queria deixar o povo sair da terra. Então, irmãos, Deus ele manda as pragas no Egito para poder convencer Faraó, deixar o povo ir. Irmãos, Faraó ele deixa o povo ir. Só que nessa passagem, irmãos, que nós acabamos de ler, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele não permite que o povo de Israel ele pegue o caminho mais fácil. O povo de Israel saiu do Egito e foi em direção à terra prometida, porque Deus, ele dá a promessa para o povo de Israel que eles iriam sair do Egito, mas só que eles não iam ficar perambulando, não, irmãos. Eles iam ir para uma terra que manava leite e mel. Deus prometeu ao povo de Israel uma terra que manava leite e mel. Só que, irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que tinha um caminho para chegar até essa terra prometida. Tinha um caminho, irmãos, que era mais perto. Mas Deus, ele não permite com que o povo fosse por esse caminho mais perto. Ele fez, irmãos, o povo de Israel, Deus, ele fez o povo de Israel ir pelo caminho mais longe. E por que, irmãos, que Deus, ele fez o povo de Israel ir por um caminho mais longo, mais distante? Deus, irmãos, ele vai falar no versículo 17, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Irmãos, no caminho que era mais perto para o povo de Israel chegar à terra prometida, Deus, irmãos, ele não permite o povo chegar porque Deus, irmãos, ele percebeu que o povo de Israel, se fosse por aquele caminho, eles iriam se deparar com guerras. E o povo, irmãos, não estava preparado para batalhar. O povo, irmãos, não estava preparado para entrar em uma guerra. Tanto é, irmãos, que depois que o povo entra na terra prometida, o povo, irmãos, começa a guerrear, começa a batalhar. Mas, irmãos, no momento em que o povo sai do Egito, sai da terra de Faraó e entra no deserto, irmãos, o povo, ele não está preparado para uma guerra. Porque o povo, irmãos, nunca soube o que era guerrear. Porque eles ficaram, irmãos, mais de anos e anos no Egito, sendo escravos. Ou seja, eles não tinham preparação para a guerra. Eles não sabiam guerrear. Talvez eles não sabiam nem pegar. Os homens que guerreavam não sabiam talvez nem pegar uma espada. Não sabiam nem levantar um escudo direito. Por quê, irmãos? Porque eles ficaram cativos no Egito. Eles eram escravos no Egito. E quando Deus, irmãos, ele tira o povo de Israel do Egito, é um povo ainda inexperiente. É um povo que não sabe guerrear. É um povo, irmãos, que não tem estratégias de batalha. É um povo que não sabe lidar com a pressão de uma guerra, com a pressão psicológica, com a pressão física. É um povo que não tem estrutura.
É um povo que não tem força para guerrear. Por quê? Porque, irmãos, eles eram escravos. Escravo não sabe guerrear. Escravo, irmãos, sabe ser escravo. Foi por isso, irmãos, que Deus, ele permitiu, ele conduziu o povo que fosse pelo caminho mais longe, para poder se desviar da guerra, para não ir de encontro com a guerra. Porque, irmãos, se os israelitas se deparassem com uma nação no qual eles tinham que guerrear, eles não iriam fazer isso. Eles iam ficar com medo e ia retroceder, ia voltar para o Egito. Foi isso que Deus ele fala. Olha só, irmãos, o que Deus ele diz. Vou repetir de novo para vocês. Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Ou seja, Deus, irmãos, ele temia que se o povo de Israel visse uma nação que ia guerrear com eles, Deus, irmãos, ele sabia que o povo ia ficar com medo e o povo ia voltar para o Egito. Então, irmãos, o que Deus ele faz? Qual a estratégia de Deus neste momento? Ele faz o povo rodear, ele faz o povo ir para outro caminho, por um caminho mais longo, sim, por um caminho mais longo. Mas, irmão, seria a melhor opção naquele momento, porque o povo não tinha preparação. O povo não estava preparado para ir para uma guerra. Então, irmãos, a melhor opção que Deus ele viu naquele momento ali foi fazer com que o povo odiasse os outros povos para que Israel não batesse de frente com eles, para evitar uma guerra, para evitar um conflito. Então Deus ele fez com que o povo desse uma volta, para não fazer, irmãos, com que eles retrocedessem. Sabe, irmãos, por que que muitas das vezes Deus ele permite a gente passar um tempo de espera? É porque, irmãos, Deus ele está nos guardando. Deus, irmãos, estava guardando o povo de Israel. Deus ele permitiu Israel ir por um caminho mais longo, para que o povo não desistisse, voltasse para trás. E é por isso, irmãos, que muitas das vezes Deus ele permite nós passarmos um pouco mais de tempo na fila de espera. Talvez, irmãos, você tenha pedido algo para Deus e até agora não aconteceu. Já tem tempo que você tem pedido. Mas, irmãos, Deus ele conhece o seu coração. Deus ele sabe quem é você. Talvez, irmãos, Deus ele está te permitindo ir por um caminho mais distante, um caminho mais longo, um caminho mais difícil, que é para você, irmãos, não se perder, que é para você não ficar no meio do caminho, ou até mesmo retroceder, porque era isso, irmãos, que ia acontecer com o povo de Israel, se eles fossem pelo caminho mais fácil, se eles fossem pelo caminho mais simples, eles iam voltar para trás. Irmãos, Deus, às vezes ele permite nós passarmos por algo. Muitas das vezes Deus, ele permite nós passarmos pelo caminho mais difícil, porque ele sabe, irmãos, que se nós passarmos pelo caminho mais fácil, vai ter uma pedra de tropeço no nosso caminho, e a gente vai cair naquela pedra, e a gente vai ficar prostrado. Por isso, irmãos, que muitas das vezes Deus ele muda a rota, Deus ele altera o caminho. E por mais, irmãos, que o caminho de Deus possa ser um pouco mais longo, possa ser um pouco mais demorado, ainda assim, irmãos, é a melhor opção. Irmãos, Deus sabe qual é a melhor opção para nós. Irmãos, Deus sabe como trabalhar. Muitas das vezes, irmãos, a gente fica pensando, Deus errou, Deus tomou uma decisão precipitada, esse caminho aqui era mais fácil, mas Deus, ele falou para eu ir para outro caminho. Deus ele não está entendendo, não, irmãos. Irmãos, Deus ele sabe de tudo. Deus ele sabe tudo o que vai acontecer se você tomar a decisão de ir para a direita ou se você tomar a decisão de ir para a esquerda. Deus, irmãos, ele sabe todas as alternativas, todas as possibilidades. Deus ele sabe, irmãos, o que vai acontecer no futuro. Se você tomar uma decisão, Deus ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Agora, se você tomar uma decisão totalmente ao contrária, aquela que você estava pensando, Deus, irmãos, ele também sabe o que vai acontecer. Então, irmãos, não questione a vontade de Deus. Se Deus, irmãos, ele está fazendo você passar por um caminho que na sua mente, no seu intelecto, não faz sentido,
Irmãos, continua acreditando em Deus. Porque Deus, irmãos, ele não erra. Deus, ele não falha. Deus, ele sabe que talvez nesse caminho que você está tentando trilhar, que muitas das vezes vai ser mais fácil para você. Deus, ele sabe as pedras de tropeço que vai ter nesse caminho. Deus, ele sabe as armadilhas, as ciladas. E Deus, irmãos, ele sabe que se você for pelo caminho mais fácil, você vai acabar tropeçando. E você vai acabar retrocedendo. Por isso, irmãos, por mais que hoje você esteja num caminho talvez um pouco mais longo, por mais, irmãos, talvez que hoje você esteja num lugar onde você não queria estar, irmãos, confie em Deus, porque Deus, ele sabe o que faz. Amém? Irmãos, eu queria orar com vocês aqui neste momento. Nós vamos orar agradecendo a Deus por nos guiar, por conduzir os nossos passos. E por mais que nós não entendemos o caminho que nós estamos trilhando, ainda assim, irmãos, nós entendemos que Deus, ele tem o melhor para nós. Amém? Ore comigo neste momento. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, nós entendemos que por mais que nós estamos trilhando um caminho, ó Pai, que talvez não é agradável, talvez, ó Deus, esse irmão que está ouvindo essa oração neste momento, ele está passando, ó Deus, por algo que na mente dele talvez não faz sentido. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle da situação. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não erra, que o Senhor não falha, que o Senhor, Deus, sabe de todas as possibilidades. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle da situação. Por mais, ó Deus, que este caminho que esse irmão está trilhando não seja um caminho agradável, não seja um caminho de rosa, de flores, mas é o melhor caminho, ó Deus, que esse irmão ele pode seguir. Porque, ó Deus, é neste caminho que ele está seguro, é neste caminho que ele está protegido. Senhor Deus, talvez esse irmão não entende o porquê dele estar seguindo uma rota no qual ele acha que não deveria seguir. Mas, Deus, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque talvez, ó Deus, a rota, o destino, o caminho que esse irmão estava querendo trilhar, ó Deus, talvez seria um caminho de morte, talvez seria um caminho de destruição. Mas o Senhor, Deus, é tão bom que o Senhor mudou a rota, que o Senhor mudou o destino deste irmão para protegê-lo, para guiá-lo, para instruí-lo, para não deixar com que ele venha perecer. Assim, ó Deus, como o Senhor fez com o povo de Israel, com o povo israelita, o Senhor não permitiu, ó Deus, com que aquele povo pegasse o caminho mais fácil. Não porque o Senhor, ó Deus, era mau, não. Não porque o Senhor é mau, não. Não é porque o Senhor queria fazer aquele povo dar uma volta mais longa, não. Foi porque, ó Deus, o Senhor queria protegê-lo. Da mesma forma, ó Deus, o Senhor está fazendo com este ouvinte, o Senhor está protegendo, guiando essa pessoa. Ó Deus, obrigado por guiar os nossos caminhos. Por mais, ó Deus, que mesmo nós não entendendo o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, mas nós confiamos, ó Deus, e acreditamos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Deus, nos ajude somente a acreditar no Senhor, nos caminhos do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Amém. Ó Deus, essa é a oração que eu faço aqui nesse momento. Obrigado, ó Deus. Guia, ó Deus, esse irmão no caminho certo, no caminho que, ó Deus, que vai ser melhor para ele. É isso, ó Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, crendo no milagre, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.